o nosso bloquinho de notas para a gente poder começar. E quando a gente fala de briefing, eu acho que existem 4 grandes categorias, né? Para a gente poder olhar. Mas o briefing, a essência, né, do que eu entendo como briefing, eu não sou publicitário nem nada do tipo, mas eu sou um praticante aí árduo, né? Talvez com alguns anos de experiência, às vezes mais do que muitos publicitários por aí, mas a essência do briefing é conhecer o seu cliente a ponto de não precisar perguntar muitas coisas e ao mesmo tempo descobrir o que é essencial para o projeto dar certo. E eu posso dizer uma coisa, uma dica extra, tá? Uma dica. O briefing, muita gente não pensa assim, o briefing é o primeiro documento formal para a renovação do projeto. Cara, se você acha que o briefing é só um documento, vou botar até em verdinho, ele é só um documentinho para você poder trabalhar melhor, você está enganado. O briefing é o primeiro documento que prepara a sua renovação de projeto. Por incrível que pareça, fala, meu Deus, como assim, Ricota? Eu nunca ouvi ninguém falando assim. Se você colher as informações certas, você vai conseguir fazer um bom projeto e fazendo um bom projeto, teu cliente vai renovar. Então ele tem que ser visto como um documento comercial. Ele não é só um documento operacional, mas ele é um documento comercial, tá? Não estou dizendo que é a pessoa do comercial que tem que fazer. Não confundam isso, tá? Mas ele essencialmente é um documento que te leva à renovação do projeto. Então, se você nunca pensou dessa forma, é legal que você pense a partir de agora com esse estilo, porque vai facilitar bastante. Então, eu vou colocar aqui, ó, existem 4 pilares para um bom briefing. Eu diria que esses 4 pilares é o que basicamente, essencialmente, vão mudar o jogo de fazer um briefing com qualidade ou um briefing sem qualidade. Espera aí que eu... Opa! Cadê minha nota aqui? Opa! Aí, vocês estão vendo meus bastidores aí, né, galera? Ó, aí. Apertei de algum jeito algum botão aqui. Nem sabia que dava. E aí, esses 4 pilares que a gente vai poder trabalhar aqui, vamos obviamente dividir em 1, 2, 3 e 4, tá? Com os 4 pilares, a gente vai conseguir desenhar esse bom briefing. Então, o primeiro e mais óbvio... Então, aliás, fazendo uma pergunta bem básica aí, você, né, que tem uma agência, você faz... Então, só vou colocar aqui na tela, tá? Coloca aí pra mim, Raíssa, para aparecer como comentário. Você faz um briefing quando você fecha com o seu cliente, manda um documento, faz uma entrevista com uma série de perguntas, sim ou não, tá? Então, você faz um briefing com o seu cliente no início do seu projeto? Coloca aí sim ou não nos comentários. Por favor, Raíssa, se você conseguir colocar e coloca aí na tela, eu queria ouvir a galera. Você faz um briefing quando você fecha com o seu cliente, sim ou não? Tá? Comenta aí, que eu quero saber se você faz. E aí ao final, eu quero saber, né? Obviamente lá no finalzinho eu vou trazer a pergunta de novo para você. Tá? Já vou deixar a pergunta aqui, ó. Pergunta final. Qual item você achou mais relevante e que não fazia parte do seu briefing, tá? Então aqui vai ter uma pergunta final. A gente vai chegar nela, tá? Nós vamos chegar nela, mas ainda não é o objetivo, tá? Deixei só para não esquecer, beleza? Então comenta aí se você faz sim ou não. Pode deixar um pouquinho na tela aí, tá, Raíssa? Daqui a pouquinho a gente tira. Então a primeira coisa que eu gosto de capturar de informações que a pessoa está mais aberta para falar. Então, mais uma vez, você tem que começar do macro para o micro, tá? Sempre comece, seria a dica 2, né? Dica 2. Na entrevista ou documento, sempre vá do macro para o micro, tá? Porque a pessoa vai estar mais tranquila de te passar essa informação, beleza? Isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo que fazem a diferença de você conseguir ou não, beleza? Ó, o Valdeir falou, sim, fazemos uma reunião de kickoff. Cara, aqui na Mestre a gente tem o briefing e tem o kickoff. São duas coisas separadas. O kickoff,
ele é a primeira reunião de renovação de projeto. Até fica a dica, né? Se vocês um dia quiserem aí que eu faça uma reunião de kickoff, depois vocês deixam o comentário lá no vídeo do YouTube e falar, quero também um vídeo sobre a reunião de kickoff. É outro estilo, beleza? O Renan falou que fizemos e o briefing específico, ele é realizado de acordo com o projeto fechado, e o Gilson, faço antes na consultoria, antes na proposta. Sim, a gente também tem um briefing da área comercial para entender as dores do negócio, mas quando entra aqui o projeto a gente refaz esse briefing, pegando esses pilares. O primeiro pilar é sobre a empresa, tá? Empresa. E o que tem nessa visão aqui sobre a empresa? Primeiro, quais os principais produtos? Quais os principais produtos e qual deles é o carro-chefe, tá? Por que essa pergunta é importante? O que ela muda no dia a dia? Você quer saber como o cliente enxerga os principais produtos. Não dá para você assumir nada, você não deveria assumir nada. Não chega falando assim, pô, eu acho que é isso, já conheço o seu mercado, é aquele outro. Deixa o seu cliente falar. E quando você perguntar, beleza, você me falou todos, mas qual é o carro-chefe? E por carro-chefe eu digo o que dá mais lucro para a empresa. Não pode ser só o que vende mais, é o que realmente põe dinheiro no bolso da empresa. Porque às vezes tem algum produto que vende muito, mas ele só chamariz, ele está ali transicionando ali no e-commerce ou na empresa, ou às vezes é uma venda de um serviço, cara, mas não é o que dá dinheiro. Aí você pode perguntar às vezes assim para a pessoa, qual é aquele que dá dinheiro para a empresa, tá? Então, eu vou escrever qual é aquele que realmente dá dinheiro. Quando você perguntar para o empresário, para a empresária e ela não souber responder, foge dessa empresa. Mas quando você fechou, é difícil você, antes de fechar, assinar o contrato, conseguir fazer essa pergunta e a pessoa responder na plenitude. A hora que você fechou, ela vai falar. E aí vem a próxima pergunta. Frente a esse produto carro-chefe, qual o maior diferencial desse produto? Então, por que esse produto que dá mais dinheiro, ele é diferenciado? O que faz o sazon dele? Qual que é o ingrediente secreto, né? Até vou colocar aqui, qual o ingrediente secreto? Você precisa saber isso. Por quê? É o ingrediente secreto que tem que estar na sua estratégia de marketing digital. Quando a pessoa te conta o porquê ele é legal, você tem que trazer para a copy, para os anúncios, para os e-books, para os artigos de blog, para as palavras-chave que vão ser pesquisadas para anúncios e para o trabalho orgânico, não sei o que você faz, né? Mas então tô colocando tudo. Cara, o ingrediente secreto é a essência por trás de toda a campanha. Se o cliente não te falar isso e você não souber isso, é um problema, tá? E normalmente o cliente sabe. E aí a gente entra em outro ponto, tá? Qual o ticket médio da sua empresa? Então, quanto que você, né? Qual que é o valor médio de venda, né? Até explicando aqui o valor médio de cada venda. Quanto que é? Quando alguém compra de você, quanto paga em média? Então, se é um e-commerce é muito fácil de ver, se é uma venda, são vendas consultivas, aí é legal você saber esse valor médio de venda. E por que você precisa saber essa informação? Por exemplo, no meu caso, a gente tem muitos clientes que não abrem o setor comercial para a gente. Quando eu pergunto esse valor médio de vendas, a gente acaba pegando e sabendo quantas vendas foram feitas no mês. Aí eu multiplico quantidade de vendas versus o ticket médio. Então, quando você traz o ticket médio para essa pergunta aqui, né, inicial, para esse ponto aqui inicial, você consegue saber o quanto você está gerando de resultado para o cliente lá na frente. Então, é estratégico para você, tá? Você tem que ter essa informação. E aí, você tem que fazer a pergunta que vai quebrar uma futura objeção, que é qual a margem de lucro de cada produto, ou média, tá? Então, você primeiro pergunta, cara, qual que é a margem de lucro de cada um dos produtos que você me falou aqui em cima, dessa parte de principais produtos, tá? Então, a pessoa vai falar, poxa, 10%, 20%, 50%, ela vai falar. Ah, cada um tem um jeito diferente. Tá, considerando o ticket médio, quanto você lucra, né, em média por venda? Ah, uns 15%. Legal, então você anota os 15%. Por que vai quebrar uma objeção? Porque quando você multiplicar
o total de vendas pelo ticket médio, o cara vai falar, mas isso é o faturamento, né? Que é normalmente o que muitas agências de tráfego pago, por exemplo, fazem. Multiplico aqui o quanto eu investi em campanhas, né? Pego aqui, botei R$1 milhão em campanha, gerei 7 milhões de vendas. Olha como eu sou bom. Produzi um ROAS 7. Ok, mas se o cara tiver uma margem de 2%, você não gerou dinheiro para ele, basicamente. Tá? Na verdade, ele até perdeu o dinheiro. Então tem que tomar cuidado que o ticket médio, né, se você não atrelar a visão do lucro por venda, você vai ter uma objeção. A pessoa vai te jogar. E me pergunte como eu sei, né? Fazendo isso. Então, às vezes, o cliente só nos dava o ticket médio, mas não falava a margem de lucro. Quando a gente apresentou o cálculo do faturamento dele, ele falou assim, mas vocês nem sabem minha margem de lucro, não está dando dinheiro para mim. Não está sobrando dinheiro no final, porque eu tenho que pagar vocês, tenho que pagar a campanha, tenho que pagar isso. Então, quando você pergunta a margem de lucro, é importante, tá? Para você poder realmente fazer o cálculo do quanto a sua empresa, sua agência, gerou de grana, de caixa para aquela pessoa, realmente, né? De dinheiro no bolso do cliente. Isso aqui é o dinheiro no bolso. Então, mais uma vez, você foi cavando essas perguntas. Cara, existem várias outras perguntas sobre empresa, tamanho, formato de formato de venda. Você poderia perguntar aqui, por exemplo, passar rapidinho, tá? Qual o formato de venda principal? Então, se é um e-commerce, é venda direta, né? A pessoa entra e vende. Se é modelo consultivo, a pessoa tem que sempre entrar em contato com um consultor, ou não. A pessoa pode fazer o self-service ou pedir ajuda, ou não, é presencial. Cara, isso é mais para você se habituar e saber por onde que vai correr as vendas, tá bom? Próximo item. Aí entra no item que normalmente você tem que cutucar mesmo. Sobre a concorrência. Então, o que você quer identificar? Se você é um profissional de marketing digital, você sabe que tem N ferramentas para mostrar quem anuncia no seu mercado, quem concorre com você no orgânico, né, lá no Google e tudo mais. Mas a pergunta tem que ser para o seu cliente. Citar 3 concorrentes. Tá? Ele tem que chegar e emanar 3 empresas, que são as 3 que são na pedra no sapato dele. Ele tem que falar empresa A, empresa B, empresa C. Por que isso é importante? Não é só por saber, é porque possivelmente, essa empresa que te contratou fica sempre de olho nesses 3 concorrentes. Então esses 3 concorrentes têm que virar assim, você tem que beber esse conteúdo deles ou o que eles fazem de estratégia o dia inteiro. Você tem que fazer uma imersão nesses 3 caras, porque o teu cliente vai ficar olhando esses 3. Ele vai ficar ali, eles fizeram isso, eles fizeram essa campanha, eles fizeram esse e-book, eles fizeram esse artigo, eles fizeram desse jeito. E vai ficar comparando com o que você está fazendo. Então você tem que se antecipar. Por isso que é importante perguntar, tá? E não assumir, são tais concorrentes, né? E aí vem a pergunta delicada. Por que cada concorrente é pior que você? Faz essa pergunta. Então tá, você me falou do A, do B e do C. Agora me fala, por que o A é pior que você? Por que o B é pior que você? E por que o C? Cada um ele vai dar uma razão. É tipo o ponto fraco daqueles caras. Ou quando eu me comparo àqueles caras, o que eles perdem para mim? Tá? Então essa é a lógica, porque esse lado da piora é também parte do ingrediente secreto para suas campanhas. Então se o seu concorrente é pior em termos de velocidade, você tem que usar nas suas copies, nos seus anúncios, que você é mais rápido que a concorrência. Se você tem mais qualidade, você tem que ressaltar a qualidade. Sacou a ideia? Então tudo que eles são piores, você tem que enaltecer nas suas campanhas. Beleza? E aí, você tem que forçar a barra. Agora é a hora que você vai forçar a barra. Existe algo que cada concorrente faz melhor que você? E não aceite um não. Alguma coisa o concorrente faz melhor. Porque senão não seria concorrente. Tem que fazer aquele exercício. Cara, você tem que falar pelo menos, tá? Bota assim, pelo menos uma coisa, tá? Alguma coisa tem. A área comercial é mais ágil, a não sei o que, o marketing deles é mais envolvido. Não, nós somos o líder de mercado e nós não perdemos nada para a concorrência. Aí você fala assim, então por que você me contratou? Se você é um bonzão, se você é o máximo, né? Cuidado só para não usar esse jeitão de falar, porque pode ser que você seja demitido no primeiro documento, na primeira conversa, tá? Mas
Você tem que identificar o que é melhor. Por quê? Porque esse é o seu calcanhar de Aquiles. Aqui tá onde os seus concorrentes vão explorar, tá? Então tem que ter pelo menos uma coisa para você ficar esperto, para você saber que é aí que eles vão te combater e talvez eles explorem. Às vezes tem coisas que a empresa está endereçando. Olha, eles são melhores com a gente em termos de entrega, eles entregam mais rápido, mas a gente está fazendo parcerias e tudo mais. Ó, dá um salve pro Lucas da BLZ Marketing aí, ó, tá de volta. Fala, Lucas, beleza, meu cara? Tudo bem? Sentimos saudades, cara. Eu guardo o nome da galera, vocês vêm aí, fazem os comentários, igual o Lau chegou no começo, o Gilson também, o Renan já tá aparecendo mais vezes aí nas lives. Eu vou guardando, vocês vão dando bom dia, gente. Vocês acham que não, mas eu guardo o nome de vocês, eu guardo o rosto quando vocês me encontram. O Valdeir já tava na live também passada, na anterior também, então conforme vocês vão comentando, a gente vai guardando sempre o nome de vocês. Beleza? Outra coisa. E aí eu diria que esse é o X, é o que complementa essa pergunta aqui, ó. Mas é frente à concorrência. Você está no tema da concorrência, você tem que falar qual o seu diferencial em apenas uma frase. Tá? Então, qual o diferencial em apenas uma frase? Porque não adianta você falar assim, não, mas cara, qual que é o seu diferencial? Não, porque nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos aquilo. Uma frase que define o seu diferencial frente a essa concorrência. Então, se você quiser ser lembrado, imagina que, sei lá, vai juntar 100 empresas que compram de vocês. Na frente de todos os concorrentes, o que eles vão falar? Uma única frase que eles vão falar sobre você. Beleza? Próximo item. Agora vem o que você vai começar a ser cobrado sobre as metas da empresa. Então, é mais ou menos por aqui do porquê você foi contratado. Então, você quer ver o nível de estrutura daquela empresa. Primeira coisa, né, para você se ambientar. A sua empresa possui metas de negócio. Então, tem um business plan, ou OKRs, ou OKRs, business plan ou plano de negócios, tá? Tem alguma coisa que define as metas do ano, bianual. Às vezes tem empresa que tem 5 anos já desenhados de plano, mas tem isso palpável. E se possível, dá para eu ver, né? Se possível, você pode me mostrar? Por que essa história do mostrar? Porque tem muitas empresas que contratam e falam, cara, eu tenho na minha cabeça, hoje eu sou uma empresa que fatura 500 mil, mas meu plano de negócio é faturar 10 milhões em 2023. Oi? Você fatura 500 mil agora, como é que você vai chegar no 10 milhões? Isso é um sonho, não é uma meta, né? Então a gente está falando de coisas palpáveis. Por isso que eu normalmente peço OKRs, Business Plan, porque isso facilita o nosso dia a dia, de saber qual é o plano real da empresa, beleza? Que mais? E aí é legal de você se situar. Qual a meta de vendas, porque normalmente a gente é cobrado em cima de vendas, do ano passado. Então, o que foi que vocês desenharam no ano passado, no ano anterior? Porque você quer saber a noção de antes, para depois você perguntar o agora, que é o que você vai ser cobrado. E aí, ela foi atingida? Isso é importante, porque às vezes você já sabe, nós desenhamos uma meta de 10 milhões e nós chegamos a 4. Não foi atingida. Então vocês calcularam muito mal essa meta, né? Então não foi legal. Ela foi atingida? Sim ou não, tá? E se sim, por quê? Por quê? Se não, por quê? Né? E aí, qual que é a sacada aqui? Se eles atingiram, é legal entender o que foi feito, né? A principal coisa que foi feita para dar certo. E se não foi atingida, qual foi o grande culpado? E se o próprio cliente fala assim, olha, nós não atingimos porque a agência que nós contratamos não entregou o que precisava encontrar. Esse cara gosta de terceirizar. Então, muita atenção, né? É muito difícil encontrar esse cenário, mas muita atenção naquelas empresas que criam metas gigantescas, não atingem, não sabem o porquê. Aqui é um exercício de clareza. Se eles sabem por que não atingiram ou sabem por que atingiram, quer dizer que você está trabalhando com pessoas que têm extrema clareza. Tá? E aí sim você pergunta qual a meta desse ano e como espera atingir. Sem resposta óbvia, tá? Como espera atingir? Óbvio, com vocês. Cara, tem alguma coisa que é o mais importante. Qual é a coisa mais importante que, se realizada nesse ano, faz atingir a meta de negócio? Tá? Uma única coisa. Eu tenho certeza que o nosso trabalho faz parte da roda,
mas não é o vital, tá? Não é o vital para agora. Pode ser um fator que vai contribuir, mas não necessariamente o vital, tá? Principalmente se alguém te contratar, tipo, faltando 3 meses para acabar o ano. Ah, eu espero atingir com vocês, né? Vocês entregando o resultado, a gente bate a meta, mas sem vocês não dá. Então, deveria ter me contratado no início do ano, não é verdade? Enfim, mas a lógica aqui é para você comparar frente à meta do ano passado, se essa meta está muito absurda ou não, que como você tem do ano anterior, e entender se o que eles estão fazendo realmente está alinhado ao exercício de clareza anterior. Beleza? Isso aqui é muito para você saber como a empresa pensa. E aí vem a pergunta final sobre as metas do projeto. Então, eu gosto muito de entrar nessa fase final perguntando o seguinte, tá? O que precisa acontecer para ser um sucesso? Então, falando do nosso projeto, o que tem que acontecer para você dizer, cara, esse projeto funcionou? O que é o final do projeto, 12 meses, o que tem que acontecer, ser realidade para você considerar um sucesso? Aí a pessoa fala, vender tanto, gerar tantas oportunidades, fazer tal coisa. Cara, ele vai definir em uma frase, tá? Vou até botar aqui, em uma frase. Não é falar um monte de coisa. Em uma frase, para você olhar daqui 12 meses e falar, foi feliz, foi um bom investimento. O que é? E aí você anota. Porque se você chegar até lá, e aí você tem que repetir. Então quer dizer que se a gente fazer tal coisa, você vai considerar que foi um sucesso. E aí nós vamos poder trabalhar mais um ano contigo? É isso? É isso. Beleza, então escreve. Porque se você atingir, você tem que cobrar a pessoa. Beleza? Tem gente que ao longo do ano se esquece dessas frases, tá? Cuidado com esse tipo de gente. E quais os 3 indicadores que você acompanha para saber se está valendo a pena? Por que 3, né? Porque você não quer uma coisa só, você dizer um indicador. Vendas, meio óbvio, né? Mas você quer olhar, tipo, visita, oportunidade, propostas na mesa, qualidade do lead. A pessoa vai citar 3 coisas que ela vai olhar para medir a temperatura do projeto. E aí esses 3 itens é o que você tem que dar prioridade para mostrar nos seus relatórios mensais. Então daqui você já sai com as 3 coisas mais importantes de serem mostradas nos seus relatórios mensais. Se você não pergunta e enche o seu cliente de indicador, de KPI, de não sei o que, ele fica perdido procurando esses 3 indicadores. Quando você faz esse exercício de clareza, me fala 3 que você olha e você começa o projeto falando assim, olha, lembra que no nosso briefing eu te perguntei quais os 3 mais importantes que você costuma acompanhar? Então aqui os 3. Para começar, eu já trago aqui os 3. Tá? Então um exercício de clareza para poder saber se está valendo a pena. Ou seja, para saber se ele vai dar uma NPS boa, se ele vai pagar os valores em dia e não vai romper o contrato com você. Tá? E eu acho que como item final, qual a meta, né? Vamos botar assim, qual a meta de curto prazo que você gostaria de atingir? Então aqui é uma pergunta delicada, mas no curto prazo, qual é a coisa mais legal pra gente fazer que você vai enxergar bastante valor? A pessoa pode falar, poxa, eu queria começar a ter tipo 10 leads por mês pro meu comercial. Hoje a gente tem 0. 10 leads por mês, é pouca coisa, mas tipo, isso aí é só para eu falar, cara, tá começando a dar certo. Então você precisa saber qual que é a paradinha que vai acender a chama no seu cliente. Se você não souber isso, não tem como você celebrar a primeira vitória. Isso aqui é exatamente a sua primeira vitória. Então isso aqui é a sua primeira celebração. Dentro dos seus 3 primeiros meses, é isso aqui que você tem que entregar. Para o teu cliente falar, ótimo, confio em você, vamos continuar, tá no rumo certo. Beleza? Então, fazendo essas perguntas, pelo menos essas perguntas, você consegue um bom pilar e muito cuidado com o excesso de perguntas. Tem gente às vezes que quer fazer uma coisa gigantesca. Tem muita coisa aqui que você talvez já extraiu da reunião comercial, das conversas anteriores com o cliente, mas vale a pena nesse momento você recapitular. Se você fizer pelo menos essas perguntas, você tem um briefing bem estruturado. E ao longo do projeto, você pode ir melhorando este briefing, detalhando ainda mais todos esses pontos. Né? Lembrando que eu
quebrei em 4 partes: sobre a empresa, sobre a concorrência, sobre as metas da empresa e sobre as metas do projeto. Uma vez que você faz isso, teu projeto tem muito mais clareza, tem muito mais chance de dar certo.